Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais um domingo, né? Agora na parte da tarde, para gravar mais um vídeo, dividir mais um pouco de conhecimento com vocês aí, ok? E nessa semana, eu achei um tema interessante aqui. Estava pesquisando, né? Alguns textos aí, alguns temas para falar, e encontrei aqui causas espirituais das doenças. Então, assim, na verdade é um relatório de perguntas, né, que foram feitas para Emmanuel, e ele foi respondendo com todo o seu conhecimento espiritual que ele tem, né? E o interessante é que, assim, são várias perguntas feitas sobre diversos assuntos, né? Principalmente envolvendo toda a nossa parte espiritual, toda a nossa parte física, o que causa um efeito com a outra, tá? Então eu acho muito interessante para que a gente possa refletir juntos aí e talvez identificar algumas situações em nossas próprias vidas, tá? Emmanuel era um mentor de Chico, né? Chico Xavier. E um conhecimento muito grande, né? Já foi um espírito evoluído, tem um grande conhecimento e se propôs a estar acompanhando o Chico, né, durante a vida dele aí, trazendo todos aqueles ensinamentos, né. Chico seguia muito os conselhos dele, estava sempre junto com ele o tempo todo, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar então. Não é muito grande, mas então assim, talvez eu faça uma parte essa semana, uma outra parte na semana que vem, para que a gente devagarzinho vá assimilando, ok? Então hoje eu tenho praticamente, deixa eu ver quantas perguntas, são 13 perguntas que fizeram a Emmanuel, e na medida do possível nós vamos aí tirando as dúvidas, ok? Então a primeira pergunta, ele pergunta assim: que estrutura espiritual, o que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Então, né, do que o nosso corpo de carne é estruturado praticamente? E Emmanuel responde o seguinte: o corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Olha, é muito interessante isso, porque é assim, o corpo espiritual ou perispírito. Então, assim, o nosso corpo de carne hoje, em nossas vidas carnais, né, ele é moldado a um corpo espiritual. Esse corpo ele é sutil, ele é de uma matéria bem sutil, até aquela que o pessoal fala assim, olha, eu vi um fantasma, né, alguma coisa esfumaçada, alguma coisa. É mais ou menos aquilo, um corpo bem sutil, tá? E, na verdade, o nosso corpo de carne é cópia deste molde espiritual que nós temos aqui. Então, nós temos nosso espírito, que é onde armazena toda a nossa vida, né? Toda a nossa estrutura, todas as nossas personalidades, tudo que vivenciamos, tudo que absorvemos ao longo de todas as nossas reencarnações. E ele molda um corpo espiritual, que seria o perispírito, como base para conviver no determinado planeta, que nem no nosso aqui, um planeta físico, ele tem um corpo físico. Então estaria esse corpo físico de carne moldado a esse espírito. Então a nossa aparência hoje é moldada a esse perispírito. Ok, gente? A segunda pergunta: o erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? E de que modo? Né? Então, o que ele quer saber é isso mesmo, né? Se alguns erros do passado
consegue interferir nesta encarnação do presente, predispondo, né, trazendo as doenças para o corpo físico. E de que modo, né? Emmanuel responde assim: a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Então, olha, a maioria das doenças, grande parte, né, das doenças, tem a causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Então, é aquele corpo lá, tá? Então, muitas vezes, algumas coisas que fizemos ficou gravado neste corpo e aí manifestado no nosso corpo físico durante a nossa encarnação. Havendo o espírito agindo erradamente nesse ou naquele setor das experiências evolutivas, vinga o corpo espiritual com desequilíbrio ou distonia que predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Então, depende muito do que fizemos, tá? Se todo aquelas atitudes nossas, se nós agimos erradamente, dependendo do setor em que nós erramos, de qual maneira nós erramos, isso vai causar um desequilíbrio, uma distonia no nosso corpo perispiritual. E aí vai trazer isso para as outras existências, trazendo determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Ok, gente? A terceira. Quais os dois aspectos da justiça? Aí Emmanuel responde: a justiça na terra pune simplesmente a crueldade manifesta, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e introduzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina, nos processos de evolução e nas atividades da consciência. Então, a nossa justiça, né, terrestre acaba punindo nós pelos nossos atos, né, físicos, tudo exteriormente, tudo que cometemos acaba tendo uma certa consequência. Diferente da justiça da lei divina, né, que os processos já acabam todos sobre a consciência, sobre o que ficou gravado, do que você fez, do que você vai ter que resgatar isso um dia. Ok? A quarta. Qual é a relação existente entre a doença e a justiça? Emmanuel. No curso das enfermidades, é imperioso que venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Então, a gente sempre tem que estar examinando qual é a justiça, né? Se de repente causamos mal a alguém, se fizemos mal para alguém, existe a justiça, né? A lei do retorno. Aí nós vamos acabar pagando de acordo com esse retorno, né? E ver o quê? O que essa justiça vai, o que esse ato vai trazer de regenerativo para a gente, o que podemos melhorar com isso, né? O que nós podemos se melhorar para poder não errar mais naquilo, para sanar, né, todos aqueles males que a gente acabou trazendo, acalentando para nossas vidas. Ok? Essa é mais ou menos a relação entre doença e justiça. As doenças acabam existindo para que haja uma justiça para que você se corrija. Mais ou menos esse raciocínio, ok, gente? Espero que não esteja muito difícil de compreender, tá, gente? A 5. O que faz o espírito
antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria. Então ele quer saber, né, o que o espírito faz antes de reencarnar, de melhoria, né, visando a própria melhoria. Emmanuel responde o seguinte: antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma. Então, nós temos a nossa própria alma, estamos analisando o que estava vulnerável nela, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência dos erros que estamos em cursos. Então é interessante isso, porque assim, nós fazemos aquela análise, tá? Sempre em favor do impedimento físico, né? Da gente poder trazer alguma coisa física para que a gente possa resgatar, né? Aquela situação, tá? Então é visado tudo isso em melhoria para nosso próprio espírito. Vamos reencarnar desta forma, trazendo essa situação, para que eu possa melhorar nisso ou naquilo, tá? No tempo certo, que chegue aquele tempo onde a gente acaba ficando imunizado, onde a gente acabe não errando mais por eles mesmos, as mesmas situações. Ok, gente? Antes que a gente acabe errando, né, que nem a reincidência dos erros que estamos em curso. Quer dizer, a gente acaba ficando repetindo o mesmo erro sempre, né? Então, a sexta pergunta. Que pedem para regenerar-se os intelectuais que corromperam, né, denegriram, desonraram os tesouros da alma? O que eles pedem, né, para se regenerar? Os intelectuais, né? Então Emmanuel responde assim: os artifícios do pensamento que mal servamos, que é desperdiçamos, né, depreciamos os patrimônios do espírito, rogam empecilhos cerebrais que façam por algum tempo alavancas coercitivas, seria coagir, né, reprimir, com as nossas tendências dos equilíbrios intelectuais. Então, os nossos pensamentos que acabam, né, depreciando todo o patrimônio do espírito, a gente acaba não dando valor muito ao nosso espírito, né, ao valor que eles merecem, né, acabam rogando empecilhos cerebrais, tá? Então acabam tendo problemas cerebrais, tá, gente? Para que isso se faça de um tipo de uma alavanca, que nem ele diz aqui, coercitivas. Quer dizer, para você fazer uma regressão, coagir, sempre contra as nossas tendências de equilíbrio intelectual. Então, os intelectuais que corromperam, denegriram, desonraram, acabam sempre voltando com algum problema de ordem intelectual, sempre causando aqueles desequilíbrios, tá? Então, se você for uma pessoa inteligente, intelectualizada, que acabam corrompendo, denegrindo, desonrando por algum motivo, usando a sua inteligência para poder fazer maldade, com certeza virá com problemas intelectuais de inteligência futuramente. A 7. Que medida de reabilitação rogam os artistas que corromperam a inteligência? Aqui já está perguntando o que rogam, né, os artistas, o que eles pedem, né, que corromperam a inteligência. Emmanuel diz assim: artistas que intoxicamos a sensibilidade alheia com os abusos da representação viciosa, imploram moléstias ou mutilações que nos incapacitem para que a queda de novas culpas. É muito interessante. Então, se de repente
esses artistas, né, acabaram usando de sua inteligência para o mal, para fazer um mal para algum, acabam implorando o quê? Moléstias, mutilações nas próximas vidas, para que impeçam eles de cometerem novamente os erros. Então é muito interessante isso. Olha o estado de responsabilidade e de consciência, o que muitas vezes a gente acaba caindo para poder resgatar algumas situações. Que emendas solicitam os oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra? Então, a nossa palavra também tem uma força muito grande, né, gente? Então, todo aquele que usou foram grandes oradores que acabaram influenciando negativamente pela palavra. Vamos ver o que acontece com eles. Emmanuel responde o seguinte: tarefeiros da palavra, que nos prevalecendo dela para caluniar ou para ferir, solicitamos as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos, que nos garantam a segregação providencial. Então, geralmente, voltam com alguns problemas nos aparelhos vocais e auditivos. Então, aí, por terem tido o poder da palavra e acabaram usando ela para ferir, para caluniar, de uma forma errada, né, gente? Então, esses geralmente são os retornos que acabam trazendo, ok? Então, já estamos na 9ª pergunta, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês aí as perguntas e as respostas, né? A 9ª agora. Que providências retificadoras pedem para si próprios aqueles que abraçaram graves compromissos do sexo? Então, outra responsabilidade aí. Então, muitas pessoas que usaram o sexo e acabaram gravando, né, graves compromissos, o que eles pedem, né, como providências retificadoras para suas próximas vidas. Aí Emmanuel responde assim: criaturas dotadas de harmonia orgânica, que arremessamos os valores do sexo ao terreno das paixões habitantes, enlouquecendo corações e fomentando tragédias, suplicamos as doenças e as inibições genésicas que em nos humilhando servem por válvulas de contenção de nossos impulsos inferiores. É muito interessante, né? Então, quando ele fala que inibições genésias, são todas voltadas para essa parte sexuais, tá, gente? Nós temos um chakra chamado genésio, que é bem na região aqui próximo da virilha. Então, é ele que comanda toda essa parte da sensualidade, né, da sexualidade. Então, eles vêm com problemas graves ali. Então, muitas vezes, acabam por alguns problemas diretos, né, que servem como válvulas mesmo de contenção para que as pessoas não continuem, não tenham mais aquele fogo, aquela fomentação pelo sexo e acabando fazendo de tudo isso paixões alvitantes, né? E acabam enlouquecendo corações, como disseram aqui. Então, utilizam desta força, desse magnetismo para se satisfazerem erroneamente e acabam, às vezes, fazendo até mal para muitas pessoas, né? E aí acabam caindo nessa lei do retorno. Ok, gente? A 10ª, ele pergunta assim: todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque nós já vimos alguns vídeos antes aí,
que muitas vezes o próprio mentor atua direto, porque já conhece a nossa história, já conhece todo o nosso histórico, né? E ele acaba já impondo a próxima reencarnação de acordo com as nossas necessidades. Então, essa pergunta cai bem aqui, porque vamos ver o que Emmanuel responde, né? Se todas as enfermidades conhecidas são solicitadas por nós mesmos, né? Quando estamos lá. Emmanuel diz assim: nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência. Caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, que é o perispírito, e que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. É complicado porque, assim, nem todo mundo quer nascer com uma deficiência, né, gente? Nem todo mundo quer vir para cá e ter um problema com moléstia, né? Com problemas congênitos, né? Para poder expiar. Então, muitas vezes, isto é imposto realmente para que a pessoa se regenere. Então, nem sempre o espírito tem essa consciência para poder fazer essa solicitação. Seria muito bom se tivesse, se partisse propriamente dele. Mas a grande maioria não parte, entendeu? Queremos passar um pano, deixa para lá, desculpa, não fiz por mal, não quero, e aí acabamos querendo se safar das leis do retorno, né? 11ª. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Então, quais são as doenças mais comuns, né? Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina. Na maioria das criaturas, elas trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversível. Ou ainda, nas crianças, problemas cujos corpos, irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação, mostram-se na condição de células regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes cursos drásticos da lei. É justo acrescentar que todos esses companheiros em transitórias, mas maduras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outros tempos, em que um dia se compliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que se deliquiram. Gente, é bem assim mesmo, né? Olha, veja, doenças compulsórias, né, como a idiotia, loucura, cegueira, paralisia irreversível. Ou crianças problemas, né? Aquelas crianças que são problemas desde que nascem até quando desencarnam, sabe? Então, geralmente são essas doenças que acabam colocando o indivíduo numa condição de células regenerativas, quer dizer, um indivíduo onde ele vai se regenerar. São essas condições que muitas vezes vai fazer com que o elemento passe por uma vida tendo problema de idiotia, de loucura, de cegueira ou de paralisia irreversível, né? Para que ele possa se regenerar. No caso da criança, problema muitas vezes para os próprios pais, né? Uma frustração muito grande em ter um filho desse jeito. Então, depende muito das dificuldades, mas geralmente são essas aquelas compulsórias, né? Imposta pela lei divina. Você vai desse jeito e pronto. Você precisa passar por isso para poder se corrigir. Ok, gente? 12ª.
A mente invigilante pode instalar doença no organismo? A mente invigilante pode instalar doença no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Aí Emmanuel responde: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olha que interessante, a nossa mente é muito poderosa. Ela é super poderosa e ela com certeza consegue instalar doenças e desarmonias, mais do que qualquer bactéria ou vírus conhecido. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo. Imprudência e desmazelo, olha, que pode gerar desequilíbrio e moléstias, tá? Imprudências, indivíduos muito imprudentes, muito ativos, muito tipo suicidas, né, que vivem se aventurando aí, ou desmazelo consigo mesmo. Não se cuidam, deixam o tempo passar e acabam ficando nessa situação. Tá? Revolta, preguiça, olha que interessante, né? Pessoas que se embriagaram ao ponto de arruinar a saúde, que esqueceram da higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores. Quantas vezes nós vemos aí? Muitas pessoas viciadas nos álcool, nas drogas, jogados por aí, se tornando mesmo presas de parasitas, de vermes, de doenças, né, destruidoras, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhamento dos próprios nervos, que passam por todas as horas, em redes e leitos. Quantos desmanzelos, né, de pessoas que vivem na ociosidade, né, em redes, em leitos, deitados, não querem fazer nada, não se cuidam, estão sempre naquela situação, em poltronas, em janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade, hein, gente? São prejudicados, achando que por não fazer nada, estão se cuidando, é pior ainda. São criaturas que geram doenças para si mesmo, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Muitas vezes a pessoa vem e passa a ser ociosa, não quer fazer nada, é um completo desmazelo, não se cuidam e aí acabam gerando doenças para elas mesmas. Isso sem causas de efeitos anteriores. Então acabam na vida presente causando problemas já de doenças, de desarranjos, de perturbações para a sua própria vida. Complicado, né, gente? Quando a gente para pensar que as nossas atitudes é tudo, né? Tudo que é demais é ruim. Então, temos que ser ponderados, né? Temos que estar sempre no nível, tá? A 13ª, qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Então vamos ver o que Emmanuel responde. Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, hoje a doutrina nos orienta muito sobre isso, né? Na ociosidade, em tudo que dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Estudando, sempre aprendendo, sempre procurando trazer coisas novas, entendendo o porquê da vida, para que possamos
evitar aquele mal, para que possamos mudar as nossas vidas, para que possamos mudar os nossos seres, mudar as nossas condutas. E aí foi o que Jesus disse, né? Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então, esse orar e vigiar é estar a todo tempo se percebendo, prestando atenção em você mesmo, verificando o que está errado em sua vida, o que pode ser melhorado. Se você está muito na ociosidade, tentar mudar isso. Se está muito atarefado, muito enrolado, quase 24 horas, mal descansa, vamos rever isso também. Então, esse orar e vigiar é estar atento a todo momento, a todas as suas atitudes, a todos os seus compromissos, a tudo relacionado à sua vida, para o bem maior. Ok, gente? Essas perguntas é do livro Leis do Amor, que foi escrito pelo Chico Xavier e Valdo Vieira. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado mais desse tema, porque é bem esclarecedor, né? Nos traz bem como pensar e refletir sobre as doenças que causamos trazemos em nossas vidas, ou que geramos em nossas vidas, para que possamos sempre procurar melhorar, se verificar e mudar as nossas condutas. Eu espero ter contribuído mais um pouquinho aí, com um pouquinho mais de ensinamento para vocês. Não meu, mas do plano espiritual, do que Chico trouxe para nós, de toda a espiritualidade aí. Ok, gente? Bom domingo para vocês aí, uma boa semana. E na semana que vem, estamos juntos novamente, ok? Fiquem com Deus e que assim seja. Graças a Deus.